Flamengo já tem programação definida para a chegada de Jorginho. Enfim, Vitória tenta devolução de Carlinhos. Eu vou falar o quê? Encerrado o julgamento de Lucas Paquetá, mas a falta de decisão, que ainda vai demorar, a gente vai explicar inclusive, não agradou nem um pouco ao West Ham. Peñarol sonda a situação de Guilherme Varela, empresário dá a resposta. E por fim, Michael, que vinha sendo sondado e negociando com o clube da Arábia Saudita, diz que pretende ficar, pelo menos até o Mundial. A gente explica essa situação também. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. A situação envolvendo Lucas Paquetá, aposta, benefício de terceiros, se arrasta desde o ano passado. Em março, se iniciou o julgamento, houve uma pausa para que os fatos fossem melhor apurados, retomou no mês de maio e agora chegou à conclusão final de todo esse imbróglio, ou processo, como queiram chamar. Mas a decisão definitiva sairá somente num prazo de 30 a 60 dias, o que não agrada nem ao jogador, muito menos ao clube pagador, o West Ham. Por quê? Fica de mãos atadas. O West Ham tem interesse ou na continuidade do atleta ou até mesmo contratar uma peça de reposição. Esse é o momento que os clubes europeus normalmente já estão planejando a temporada 25-26. Com essas e outras, a decisão não sendo tomada, nem Paquetá pode ser negociado, como o Flamengo tem tanto interesse, se fala sempre em Paquetá no rubro-negro, ou muito menos o West Ham tomar pé da situação e falar, não, vamos lá, ergue a cabeça e pau, vamos trabalhar. Tá difícil, não? Complicado, né? É, atua a mão dos caras. Bom, galera, seguindo com as notícias, o atacante Carlinhos foi emprestado ao Vitória até dezembro desse ano, mas pelo jeito acabou não se adaptando por lá. Dessa forma, o empresário do jogador e a diretoria do Vitória vão tentar o quê? Antecipar o fim do contrato para uma possível devolução ao Flamengo. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o entendimento do empresário de Carlinhos é que o jogador não se encaixou no estilo de jogo do Vitória e por isso vão tentar aí o retorno do jogador. O Flamengo até o momento não deu o aval para que isso aconteça. A ideia da diretoria é não aceitar o retorno de Carlinhos nesse momento da temporada. A única possibilidade seria o quê? Os representantes do jogador conseguirem outro clube para que ele seja emprestado ou até mesmo vendido. Bom, vamos acompanhar aí e ver o que vai virar essa história do Carlinhos, né? A gente não sabe quais foram as bases desse empréstimo ao Vitória, mas galera, que coisa, não? Caramba! Seguindo com as notícias, a história de Michael e Flamengo, ela a cada dia vai ganhando episódios novos. Primeiro, o jogador chegou como sendo um salvador, naquele momento de inúmeras contusões no Flamengo, aquela promessa do Marcos Braz, até então vice de futebol do Flamengo, chegou, resolveu, fez boas partidas, se contundiu, ficou algum tempo fora, voltou e não apresentou mais o seu melhor futebol. Vaias e questionamentos fizeram o jogador refletir e pensar na saída do rubro-negro. Foi assim exatamente que aconteceu, galera. Tanto
que já existia negociação avançada, e isso de coração a gente nem tinha conhecimento, tá? Com o Al Duhail da Arábia Saudita. As bases salariais já haviam até sido definidas. E o que faltava? Um documento por escrito do clube árabe ao Flamengo fazendo a oficialização da oferta. As bases já tinham se entendido, não o Flamengo, jogador e clube. Beleza? Beleza. Uma atuação boa, como foi essa contra o Fortaleza, acho que fez o jogador ou acordar ou pensar em rumos novos à vida dele. Ele já comunicou à diretoria do Flamengo que pretende a continuidade, pelo menos até o Mundial. Após o Mundial, talvez voltar e conversar sobre o seu futuro. Mas ele tem grande interesse em participar do torneio. Sei lá, viu? O que você vê disso? Olha, acho que todo jogador tem essa vontade, né, de disputar o Mundial de Clubes. Não deixa de ser uma vitrine, né, galera? Isso é um fato. Sei. Vamos ver depois do Mundial o que vai virar essa novela mexicana aí envolvendo o Michael. Pois é, e eu já penso, ou tá comigo ou não tá. É assim que funciona. É. Bom, galera, seguindo com as notícias, Jorginho está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Mengão. Em comunicado oficial, o Flamengo anunciou que Jorginho chegará ao Rio na madrugada dessa sexta-feira. O voo que sairá de Londres tem previsão de pouso no Galeão por volta das 5h45. Diferentemente das outras contratações do Fla, galera, torcedores que estiverem lá no aeroporto não terão aquele primeiro contato com o jogador. Isso porque ele deve sair por uma saída alternativa para não atrapalhar o quê? A circulação do local. Após pousar no Rio, Jorginho passará por uma bateria de exames para depois assinar o contrato com o Flamengo. E o capítulo final dessa história, ou o início, né, dessa história, galera, deve acontecer ainda nessa sexta-feira, pois o jogador tem um encontro marcado com o José Boto no Ninho do Urubu. Ou seja, se tudo correr muito bem, Jorginho deve ser anunciado oficialmente ainda na sexta-feira, mais conhecida como amanhã. Vamos ver, né? É, muita expectativa em cima desse nome. Mais uma vez a gente fala, espera que realmente valha a pena. Outra coisa, galera, dia 10 é terça-feira da próxima semana. O Flamengo tem até esse dia para fazer contratações para o Mundial. A gente não tá vendo agitação nenhuma. Pois é, só o Jorginho por enquanto, né? Só o Jorginho. Seguindo com as notícias, o nome de Guilherme Varela no Flamengo, ele sem dúvida nenhuma tem ganho notoriedade nos últimos jogos. O jogador tem apontado pela esquerda, pela direita, no meio-campo, logo é zagueiro, atacante, se deixar, goleiro também. E olha, cuida, hein, Rossi? E o Felipe Luiz também se cuide. Ele Felipe pode Luiz trabalhar também como treinador. Pô, galera, 32 anos de idade, ele tem experiência para dar e vender, não tenham dúvidas disso. Foi procurado pelo Peñarol. Na verdade, não foi nem o jogador, mas sim o empresário dele. Qual o objetivo? Sondar qual a situação do atleta com relação à renovação com o Flamengo. E, muito cordialmente, o empresário do jogador respondeu ao clube uruguaio e explicou que a prioridade, tanto dele quanto do jogador, é continuidade no Flamengo, ou seja, a renovação. Inclusive, na semana passada nós trouxemos que o empresário estaria desembarcando no Rio de Janeiro para acertar os ponteiros com a diretoria, coisa que, pelo que a gente está percebendo, ainda não aconteceu. Tudo bem, tem hoje e amanhã para matar a semana, né? Mas o caminho traçado por ambos é, sem dúvida nenhuma, acertar o contrato com o Flamengo, até porque o jogador vive hoje o seu melhor momento dentro do Flamengo desde que foi contratado. E ele quer, claro, se aproveitar disso tudo que ele está vivendo, né? Óbvio. Com certeza, e um detalhe, a gente sabe que nesse momento, a situação, né, que se encontra o Varela é mais do que normal outros clubes virem buscar informação do jogador. O contrato dele se encerra no final do ano, ou seja, a partir do meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato, então
Não é nada de absurdo que está acontecendo, né? Mas eu também acho que o final feliz entre Varela e Flamengo vai acontecer logo, logo. E para não criticar o Peñarol por estar, de repente, assediando o nosso jogador, não foi nada disso que aconteceu, viu, galera? Foi somente uma consulta, tá? Respeitando a negociação prioritária que é entre o jogador e o Flamengo, ok? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like e o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.